Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Evangelho do ano. É com muito carinho, com muito amor que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona esses minutinhos que podemos nutrir a nossa alma. Sejam muito bem-vindos, que possamos iniciar o nosso ano com Jesus revelado no nosso coração, que possamos iniciar esse ano de 2022 vivendo o amor, vivendo a caridade, a indulgência, a humildade e todas as virtudes cristãs que Jesus nos convida. Realmente vamos buscar, nos esforçar para revelar o Mestre Nazareno dentro da nossa alma. E bom, é com muito carinho que nós vamos começar o nosso ano, as nossas reflexões deste ano, dando sequência a uma passagem que nós refletimos ontem. Ontem nós refletimos uma passagem que se encontra no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, a qual se encontra no item 14 deste capítulo. Hoje nós daremos sequência a essa passagem refletindo o item 15, a qual é caridade para com os criminosos. Bom, ao lermos essa passagem, nós percebemos que ela contém uma pergunta e abaixo uma reflexão, uma resposta para todos nós. E sempre quando o Evangelho traz essa proposta de ter uma perguntinha e uma resposta, uma reflexão para a gente, nós aqui também compartilhamos a pergunta e a reflexão, sendo fiéis ao Evangelho. Só que hoje a nossa proposta é um pouquinho diferente. Nós vamos trazer uma reflexão aqui primeiro e no final nós falaremos sobre a questão que o Evangelho traz, que é uma questão muito delicada para todos nós, que deve ser tratada com muito respeito e com muito amor. Então no final a gente vai trazer essa questão. E essa proposta é uma proposta para que todos nós possamos, ao ler a pergunta no final, após ter refletido, ao ler essa pergunta, que possamos extrair e levar no nosso coração a melhor resposta, a resposta mais proveitosa que podemos aí retirar da reflexão do Evangelho de hoje. Bom, então vamos começar o nosso ano. Hoje vamos começar relembrando de um apóstolo, para mim ele é um apóstolo sim, de um apóstolo muito importante para todos nós, que é um grande exemplo de humildade, de transformação do bem e de realmente busca para viver o amor de Jesus. Vamos relembrar Paulo de Tarso, é uma história lindíssima e vamos relembrar aí quando ele ainda era Saulo. Ele perseguia os cristãos, ele mandava apedrejar, ele realmente determinava às vezes que matassem quem seguisse a Cristo. Saulo foi um dos maiores perseguidores de Jesus. E ele era um homem muito inteligente, um homem que tinha muito poder. E ele usava disso, dessa autoridade material que ele tinha, para poder perseguir os cristãos. Ele realmente perseguia a todos que falassem que seguiam a Cristo. Só que em um determinado momento, Saulo estava ali indo em perseguição a mais um cristão lá na estrada de Damasco. E Saulo, lá no meio dessa viagem, ele é surpreendido com uma luz muito grande, uma luz que até cega os olhos dele. E nesse momento ele ouve uma voz do céu: Saulo, Saulo, por que me persegues? E essa voz é a voz de Jesus. A história é linda, a história é longa, é uma história de transformação para todos nós, porque depois desse momento que Jesus vai até Saulo e lhe mostra um novo caminho que ele pode seguir, Saulo se transforma, ele realmente se transforma interiormente e começa a viver os ensinos do Mestre. E ele até muda seu nome, de Saulo, ele passa a se chamar Paulo de Tarso. Como eu disse, a história é longa, é uma história linda e vamos focar aqui neste contexto. Neste momento que lá na estrada de Damasco, Jesus aparece para Saulo. Que é um momento muito lindo porque vejamos que Cristo estende a mão em amparo a um dos maiores perseguidores dele. Saulo era realmente, digamos assim, no olhar de hoje, um criminoso. Porque ele apedrejava, ele
exigia muitas vezes a morte dos cristãos. Então, aos olhos de Deus, hoje, aos nossos olhos, Saulo, ele era um criminoso. Ele cometeu muitos crimes. E Jesus, humildemente, vem até ele, estende a mão a ele e o convida a uma nova jornada, a caminhar junto com Jesus revelado em teu coração. E Paulo, ele aceita essa nova jornada. Então essa história é uma história para a gente pensar que até aqueles corações mais endurecidos, eles vão um dia se converter ao caminho do bem. A todos aqueles nossos irmãos que ainda sentem prazer em nutrir o mal, eles irão sim um dia progredir, evoluir e viver o puro e genuíno amor. Todos nós nos transformamos. Nós também. Nas nossas vidas passadas, quem sabe, não nutrimos o mal, não nutrimos o caminho errado. E hoje vamos aí nos esforçando para nos transformar, para seguir na senda do bem. Então, todos nós somos capazes de nos transformar no bem. E Jesus nos convida a amar e a amparar a todos em qualquer situação, porque todos nós temos potencialidades, faculdades latentes no bem, para sermos almas servos do nosso amado Pai. Por isso, o devotamento, ele é cego. O devotamento, a caridade, eles são cegos no seguinte sentido. Quando você se vive o puro e genuíno devotamento, não se escolhe quem ajuda, não seleciona quem amparar, não fica escolhendo, esse eu vou socorrer, aquele eu não vou socorrer não. O devotamento cego, o devotamento puro e genuíno, ele ampara por amor. Ele jamais julga o próximo antes de amparar. Ou seja, eu não vou ajudar esse aqui não, porque olha o comportamento que ele teve. Eu não vou estender a mão à pessoa X, porque ela teve um comportamento Y. Quando a gente fica pensando dessa forma, julgando dessa forma, nós estamos vivendo um devotamento, uma caridade que vai na via contrária da que Jesus nos ensina e exemplifica, sobretudo nessa história que nós contamos de Saulo. Jesus estendeu a mão a um dos seus maiores perseguidores para mostrar-lhe o caminho do bem. E é isso que Jesus nos convida, a viver o amor para com o próximo em todas as camadas. O devotamento, a caridade não são seletivos. Jesus nos convida a vivê-lo a todo momento para com o próximo, quando Jesus nos diz: amai ao próximo como a ti mesmo. Esse ensino do Cristo, ele é tão profundo, ele é tão lindo, que quando a gente começa a buscar a viver esse ensino de amar ao próximo como a nós mesmos em sua essência, nosso olhar ele se abre para amparar, ajudar e socorrer a todos, sem distinção, porque nós lembramos que todos nós somos irmãos, todos somos filhos de um Pai que nos ama imensuravelmente. Às vezes, hoje, nós estamos na senda do bem, mas quem sabe ontem a gente não estava na senda do mal e alguém nos estendeu a mão, nos amparou e nos ajudou e nós nos transformamos. Hoje, esse irmão que ainda se satisfaz nutrindo o mal, se ele receber um amparo, se ele receber um amor, ele receber essa sementinha de amor no coração dele, chegará o dia que ela irá florescer. E quando ela florescer, ele vai despertar no tempo certo para seguir no caminho do bem. Por isso, jamais deixemos de ajudar, jamais deixemos de amparar, seja a quem for. Seja quem for, porque o amparo, ele não é seletivo. O devotamento não tem distinção para agir perante o próximo com amor. Nós compreendemos quando a gente começa a revelar Jesus no nosso coração que o Mestre nos faz o convite diário de amar ao próximo como a nós mesmos. Com isso, através dessa reflexão, que todos podemos nos transformar, que estamos aqui para amparar os nossos irmãos, para também ajudar e para buscar viver esse amor, e seja o amor, queridos amigos e amigas, na camada que for, desde o amor através da prece, através da oração destinada ao próximo, até o amor que realmente coloca a mão a serviço do outro, ao amparo. O amor
ele pode ser vivido em muitas camadas. Quando a gente abre o nosso coração a Jesus, os nossos olhos da alma percebem isso. E após a gente refletir sobre isso, trazer essa reflexão, vamos encerrar colocando aqui para nós a questão que inicia a nossa passagem. Porque após essa reflexão, após o ensino de hoje, nós desejamos que todos nós possamos extrair o melhor ensino da página do Evangelho de hoje, que é uma passagem muito delicada, a qual vai trazer o seguinte questionamento para todos nós. Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, é preciso expor a vida, mas se sabe que esse homem é infeliz e que ele, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, malgrado isso, se expor para salvá-lo? Ou seja, alguém ali está necessitando de amparo, está necessitando de socorro. Só que a gente sabe que se a gente ajudar ele, ele poderá cometer novos crimes, ele poderá continuar nutrindo ali o mal dentro dele, compartilhando o mal ao invés do bem. E dentro dessa situação, a gente deve se expor para salvá-lo? A gente deve colocar as nossas mãos em serviço para ampará-lo? Bom, vou ler para nós aqui essa é uma questão muito delicada para a gente refletir, mas eu acredito que após a nossa reflexão que a gente trouxe aqui nesses minutinhos que antecedem essa questão, a gente consegue muito bem ser esclarecido que Jesus nos convida ao amor a todos sem distinção, ao amparo a todos sem distinção. Acho que isso já responde um pouquinho a nossa questão. E gostaria de ler aqui para nós encerrar, lendo para nós um trechinho da nossa reflexão escrita, a qual é nos ditos. Nós somos almas que a ciência espírita já muito nos esclareceu, que a revelação da Boa Nova já se irradia no nosso coração. Com isso, busquemos viver o devotamento cego, hoje e sempre. Aquele devotamento que não escolhe quem ampara, o local que ampara, mas aquele devotamento que auxilia e socorre por amor ao próximo. Com isso, compreendemos que todos somos irmãos e que a justiça divina é perfeita. Por isso, confiemos em Deus, hoje e sempre. Queridos amigos e amigas, vamos encerrar a nossa reflexão, levando no nosso coração o melhor ensino que for mais proveitoso para cada um de nós neste momento, que possamos iniciar o nosso ano vivendo, buscando viver o amor ao próximo que Jesus nos convida a todo momento. E comecemos o nosso sábado, comecemos o nosso dia florescendo a indulgência, o devotamento cego e o amor ao próximo dentro da nossa alma. Essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que nos ouvem, que nos acompanham. Um excelente dia, nos encontramos aqui amanhã, um excelente início de ano. Nos encontramos aqui amanhã às 7h30 para mais uma reflexão do Evangelho. Nós agradecemos a paciência e o carinho de cada um que esteve aqui nos ouvindo e nos acompanhando nessa manhã. Que assim seja.